Informação exclusiva: o Bayer Leverkusen da Alemanha quer Giovani do Palmeiras. A curiosidade é que o Leverkusen tem Paulinho, que recentemente foi especulado no Verdão. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esse tema e conta também sobre o São Paulo. Recentemente, Léo Pelé teve proposta da França. Será que ele pode ir embora? Falo também sobre Corinthians e Flamengo, que mais uma vez foram os queridinhos da Globo quando o assunto foi distribuição de cotas de televisão no pay-per-view. Para completar, Soteldo, quanto é que vai custar o meia atacante venezuelano que está de volta à Vila Belmiro? Falo ainda sobre a ideia do Flamengo de mandar jogos no Campeonato Carioca no Norte e no Nordeste, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação para essa tarde de quinta-feira diz respeito a uma imagem que viralizou de um vídeo. Depois da derrota nos pênaltis para o São Paulo, o Vina do Ceará estava deixando o Castelão e foi hostilizado por um torcedor do Vovô. O Vina só não agrediu, ou só não partiu para cima desse torcedor, porque foi contido por seguranças. O torcedor continuou xingando e ameaçando o Vina, que não gostou e queria partir para o revide. Situação feia, chata, que pode acabar encurtando a passagem do Vina pelo Vovô. Por falar em imagens, queria destacar imagens do Gustavo Scarpa. Foi expulso na partida e o Palmeiras filmou a reação do meio atacante aos dois últimos pênaltis da decisão contra o Atlético Mineiro. Pênalti desperdiçado pelo Rubens e o convertido pelo Murilo. Muito legais as imagens do Scarpa, absolutamente alucinado com a classificação do time para a semifinal da Libertadores. Bora contar que Pablo Mari, zagueiro que já passou pelo Flamengo e muito bem, é o mais novo reforço do pequenino Monza, time da Itália. Que triste fim, hein, Pablo Mari? Podia estar jogando no Brasil, teria mais sucesso e repercussão. Bora contar também que o América está muito perto de anunciar, a questão de horas, para anunciar Emanuel Martínez, atacante que estava no Barcelona de Guayaquil, jogador que desembarcou ao 12h30 dessa quinta-feira lá no aeroporto de Confins. Para fechar o giro de notícias, contar que o Avaí contratou o zagueiro Lucas Silva, cria da base do Flamengo, estava no Passos Ferreira. Ele chega para substituir uma das vendas mais recentes e importantes feitas pelo Avaí, do Arthur, que foi negociado por 12 milhões de reais. Bora começar o vídeo propriamente dito para falar a respeito das cotas de TV no pay-per-view com uma distribuição absolutamente desigual. A informação do jornalista Alan Simon, que tem um blog no UOL, demonstra total descompasso na hora de dividir a grana do pay-per-view. Você sabe que a TV aberta tem uma distribuição mais igual, 60%, 40% de maneira igual, 30% de acordo com o número de jogos transmitidos e 30% de acordo com a classificação final do campeonato. Se na TV aberta a coisa anda legal, no pay-per-view é um caos. O Flamengo, por exemplo, vai faturar 160 milhões de reais dos direitos de transmissão do pay-per-view no Campeonato Brasileiro desse ano, contra 110 milhões de reais do Corinthians. Está sentado, né? Dá uma olhada à distância dos dois primeiros para o terceiro colocado, o São Paulo, que vai faturar 36 milhões de reais. Palmeiras aparece em quarto com 32 milhões de reais, Vasco e Grêmio na sequência, juntos com 29 milhões de reais, mesmo jogando a Série B. Eles têm uma cota de TV relativamente boa. Cruzeiro, 25 milhões de reais vem na sequência, Atlético Mineiro com 20 milhões, o Internacional com 18 milhões e 800 mil, Santos e Fluminense 15 milhões e 600 mil reais. Botafogo com 14 milhões e 200 mil, Bahia com 8 milhões de reais, Ceará com 3 milhões e 200 mil, Fortaleza 2 milhões e 800 mil reais, Curitiba só 2 milhões de reais, Goiás 800 mil, e agora o pior de todos os casos, Atlético Goianiense, Avaí, Juventude, Red Bull Bragantino e Cuiabá dividem 2 milhões e 800 mil reais. Você soma todos esses clubes que eu citei agora no final e a bolada deles é o equivalente à divisão de 2 milhões e 800 mil. Muito, mas muito discrepante a diferença no pay-per-view. É óbvio que o Flamengo e Corinthians, por serem clubes com maiores torcidas, merecem ganhar mais, mas eles se beneficiam de um acordo no contrato que eles têm com a Globo, é o valor mínimo garantido. Então, independentemente da cota que eles têm de assinantes, eles já têm um valor mínimo garantido, e isso é que causa toda a desproporção. Isso porque, por exemplo, o Flamengo tem 19% do número de assinantes. Se fosse só pela proporção, o Flamengo, em vez de 160 milhões de reais, embolsaria 76 milhões de reais.
O Corinthians ficou com 12% do número de pessoas que se declararam corintianas no pay-per-view. O Timão teria direito a 48 milhões de reais e não 110 milhões de reais. E aí, ao pagar mais para esses clubes, a Globo acaba tirando dos demais. Queria muito saber a sua opinião. Você acha que está justa essa divisão? 160 milhões para o Flamengo, 110 para o Corinthians e o restante a partir de 36 milhões de reais. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora, aproveitar que falei sobre o Flamengo e cotas de TV, queria contar sobre uma intenção do presidente Rodolfo Landim, presidente rubro-negro. Ele está negociando com o presidente da FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que o Flamengo tenha autorização de mandar alguns dos seus jogos no Campeonato Carioca de 2023 bem longe do Rio de Janeiro, no Norte e no Nordeste. A ideia é poupar o gramado do Maracanã e também o torcedor local, que já vai estar super habituado a ver o time, e permitir que torcedores do Flamengo em outros estados possam ter acesso a jogos. Poderiam ser beneficiados os torcedores do Flamengo em Manaus, Belém e São Luís, no Maranhão. As negociações, inclusive, com a Prefeitura de Manaus já estão acontecendo. O Flamengo exigiria um valor fixo para mandar esse jogo e os responsáveis por bancar essa operação ficariam com a receita da bilheteria. Como é que você vê essa questão? Outra pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Para mim, é a total desmoralização do Campeonato Carioca, embora a iniciativa para o torcedor rubro-negro de outros estados seja bem bacana. Tenho certeza que vai ter muita gente torcendo para que essa negociação avance e seja permitida. Bora falar agora sobre o São Paulo, que correu o risco de nos últimos dias perder Léo Pelé, lateral esquerdo contestado pelo torcedor e zagueiro bom, de alto nível, um dos mais sólidos do sistema defensivo do São Paulo. É que ele recebeu recentemente uma oferta do Angers, da França. O clube queria contratá-lo agora, chegou a fazer uma proposta pro São Paulo e também pro Léo Pelé. O tricolor deixou bem claro que não gostaria de vendê-lo, embora soubesse da necessidade financeira. Mas a negociação acabou emperrando, não vai para frente, já está descartada por opção do próprio Léo Pelé, informação divulgada pelo GE. Segundo a publicação, o Léo pesou os prós e contras e decidiu permanecer no São Paulo pelo menos até o fim dessa temporada. Ele sabe da importância de ficar no São Paulo com a chance de ser campeão da Sul-Americana e eventualmente da Copa do Brasil. Você sabe que o tricolor bateu o Ceará nos pênaltis e já é semifinalista da Sul-Americana e enfrenta agora o Atlético Goianiense decidindo no Morumbi. Importante contar que o Léo Pelé tem contrato com o São Paulo até o fim de 2024 e deve garantir uma venda futura, talvez no final da temporada ou talvez no ano que vem. Jogador que cresceu bastante de produção. Eu já via qualidade nele há bastante tempo. Acho que como zagueiro ele se tornou ainda mais interessante por poder fazer a saída de bola, por ser bom no jogo aéreo e bastante rápido. E você gosta do Léo Pelé? Bora falar agora sobre Soteldo. Quero trazer todas as cifras do acerto de Soteldo com o Peixe. O Santos já anunciou de forma oficial o retorno à volta do baixinho venezuelano, que chega por empréstimo de uma temporada, ele fica até julho do ano que vem. O empréstimo vai custar ao Santos 400 mil dólares, que hoje equivalem a 2 milhões de reais. Para comprar o jogador em definitivo, o Santos vai precisar desembolsar mais 4 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de reais, uma operação total de 22 milhões de reais, incluindo o empréstimo e a compra. É óbvio que a decisão do Santos de comprá-lo ou não só vai ser tomada no ano que vem. Salários, deve estar se perguntando quanto é que o Soteldo vai ganhar, levando em consideração que no Tigres ele embolsava perto de 1 milhão de reais por mês. Informação que eu recebi de uma fonte minha da minha confiança dentro da Vila Belmiro é de que o Santos vai desembolsar cerca de 450 mil reais mensais. Todo o restante deve ficar sob responsabilidade do Tigres, que tentou vendê-lo para vários clubes, não teve ofertas e acabou tendo de aceitar esse empréstimo por 400 mil dólares com ajuda no pagamento de parte dos salários. Uma curiosidade, Soteldo, um jogador importantíssimo na Vila Belmiro, vai ganhar menos do que o Brian Angulo, que foi contratado recentemente, custa 500 mil reais mensais, que embora tenha marcado outro dia gol super importante na vitória contra o Curitiba. Para fechar sobre o Santos, curiosidade. O presidente Andrés Rueda concedeu uma entrevista afirmando que o Franco Cristaldo, meio atacante do Huracan, que eu contei para vocês que tinha negociações avançadas com o Santos, chegou a ligar para os dirigentes do Santos chorando para dizer que gostaria de fechar com o clube. É que Santos e Huracan haviam se acertado, na última hora o Huracan mudou algumas das condições do negócio. O Santos desistiu oficialmente, o Cristaldo ficou muito incomodado, queria muito vir jogar no Brasil, defendeu o Santos. Peixe não voltou atrás e descartou por completo a negociação com o Meia, jogador que no futebol argentino tem números bastante interessantes. Quero falar agora informação exclusiva para vocês.
Bayer Leverkusen, da Alemanha, é o mais novo interessado na contratação do atacante Giovani, jogador de lado de campo revelado na base do Palmeiras e que quase foi para o Ajax em 2 oportunidades nessa temporada. No início do ano, o Ajax havia oferecido 12 milhões de euros, o Palmeiras recusou. Um pouquinho mais para frente, no início da janela de transferências no Brasil da metade do ano, o Ajax sugeriu 17 milhões de euros. Era bem provável que o negócio acabasse saindo, mas você sabe, o Giovani acabou sofrendo uma entrada dura do Daverson num treino, precisou passar por uma cirurgia no tornozelo e ainda não conseguiu voltar. Ele até se recuperou desse problema no tornozelo, mas assim que voltou sentiu uma lesão muscular. O Ajax desistiu da compra do Giovani até porque não vendeu o Antony. E aí tem um outro clube europeu de olho na substituição de um brasileiro com outro brasileiro. É o caso do Leverkusen, que já sabe que não terá Paulinho. O ex-jogador do Vasco tem contrato só de mais um ano na Alemanha. O Paulinho está tentando de todo custo deixar o Bayer Leverkusen nesse momento. E o eleito pelo Bayer para ocupar essa vaga do Paulinho é justamente o Giovani, que a ideia do Leverkusen é preparar, apresentar uma proposta oficial ao Palmeiras nos próximos dias para a compra do atacante de lado de campo, muito bom jogador do Palmeiras. Eu ouvi essa história de uma pessoa muito ligada a toda a negociação, a pessoa me assegurou que vai haver proposta e o Palmeiras vai decidir se vale a pena ou não vender. A curiosidade dessa história toda envolvendo o Palmeiras, Paulinho e o Giovani é que o Paulinho já havia sido recentemente alvo de especulações. Muita gente dizendo que o Paulinho poderia pintar no Palmeiras e o Palmeiras negando veementemente, afirmando que não tinha absolutamente nada. Será que, se o Leverkusen quiser colocar o Paulinho na negociação, paga um dinheiro e introduz o Paulinho no negócio, pode sair acordo? O Paulinho tem 22 anos de idade, surgiu muito bem no Vasco da Gama, não conseguiu o mesmo destaque no futebol alemão e, como eu disse, tem só mais um ano de contrato, até por isso a avaliação dele de mercado hoje é de 5 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do Palmeiras e a pessoa afirmou que pode até vir a aparecer uma proposta oficial pelo Giovani, mas que não faz parte dos planos do Palmeiras hoje aceitar uma troca, ainda que com dinheiro. Você manda o Giovani, recebe uma grana e recebe também o Paulinho. A ideia do Palmeiras hoje era, em caso de negociação do Giovani, fazê-la apenas com muitos milhões de euros. E aí, o que você pensa sobre essa história? Venderia o Giovani e receberia o Paulinho? Pegaria a sua grana? Estou curioso para saber a sua opinião. Também queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e se inscrever no nosso canal de cortes. Já superamos a marca de 100 mil inscritos no canal, onde a gente posta pedaços dos vídeos, falando exatamente de cada um dos times para você não perder conteúdo nenhum. Último recado, a partir das 7 da noite estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Conto com a presença de todos vocês. Abraço, tchau!